Apesar de ser uma das datas mais festejadas na cultura brasileira, a lei não contempla o carnaval como feriado. As empresas podem sim exigir que os funcionários cumpram a carga horária normalmente durante o reinado de Momo. Saiba mais na reportagem de Ana Carolina Brito. Sai do chão, levanta, sacode, balança, não pode parar. Carnaval, sinônimo de festa, samba, comemoração. Tradição antiga que movimenta o país. Mas para o sucesso da folia, muitos trabalhadores têm que abrir mão da diversão e pegar no batente. A gente não acha bom, né? Mas a gente tem que seguir a escala. A gente é empregado, a gente tem que trabalhar. Nós somos uma loja 24 horas e abrimos 30 dias do mês. Praticamente temos 5 feriados no ano. Então, se tiver a oportunidade de um funcionário descansar, para a gente é um ganho. Enquanto uns ralam, outros enforcam o dia de trabalho até a quarta-feira de cinzas. Não vou emendar, vai ter que trabalhar não. Quarta-feira, se Deus quiser, também, para cumprir as obrigações e curtir o carnaval. O que muita gente não sabe é que a festa mais popular entre os brasileiros não está entre os feriados nacionais. Nos estados, apenas o Rio de Janeiro reconhece o carnaval como feriado. Para os municípios, ainda há o limite de 4 feriados religiosos. Em princípio, os 4 feriados municipais, previstos em leis municipais, seriam feriados de cunho religioso. E se há uma festa profana, é o carnaval. Então, isso não se adequaria bem. Nem sempre o empregado tem a percepção e, às vezes, também o empregador não a tem. Né? Mas assegura o dia de folga por conta da realidade ali e tal, daquela cidade. Os servidores públicos são exceção. No Judiciário e no Legislativo não há expediente e para o Executivo a data é ponto facultativo. Na iniciativa privada, a solução é fazer um acordo com o chefe. Mas como conciliar o interesse do empregado com o empregador? Se em algumas cidades o movimento na época do carnaval cai, em outras é o contrário. Deixar de atender o grande número de turistas pode parecer ruim para os negócios, mas trabalhar em meio a tanta festa pode ser impossível. Em Salvador, por exemplo, algumas empresas localizadas no circuito dos trios elétricos não têm como abrir as portas. Por isso, acabam liberando os empregados. Mas este advogado explica que aquele que for escalado para o trabalho não tem direito à hora extra. Caso ele venha a se ausentar nesses dias, ele será advertido. Pode sofrer advertência verbal ou por escrita, pode sofrer, dependendo do histórico funcional dele, suspensão de 1 dia, 2 dias, 3 dias ou até mesmo a demissão por justa causa. Mesmo quem trabalha ou aproveita para curtir a festa sabe, não há lei que tire o carnaval do brasileiro. Futebol e carnaval são 2 paixões do brasileiro, então tá no sangue. E aqui no estúdio a gente recebe o advogado trabalhista Gustavo Ramos. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Bom, doutor, por que até hoje ainda há essa confusão com relação à terça-feira de carnaval? É porque nos calendários ela costuma vir marcada como feriado? Isso. Normalmente é uma prática, né, de se manter a data marcada em vermelho, que confunde as pessoas. Mas o feriado, formalmente e tipicamente dizendo, é apenas aquele previsto na legislação. E a legislação trata da seguinte forma: a legislação é uma lei federal, é a Lei 9.093 de 1995, conciliada aí com uma legislação de 2002, que veio estabelecer quais as datas que podem ser consideradas feriados. E assim, por exemplo, nós temos o dia 1º de janeiro, nós temos o dia 21 de abril, nós temos outras datas, 25 de dezembro. Enfim, além disso, a legislação federal também facultou aos estados legislar com relação à data magna de instituição do estado e aos municípios instituírem 4 datas de cunho religioso. Então, a partir dessa limitação, nada mais poderá ser acrescido. Bom, como a gente viu na reportagem, apenas o Rio de Janeiro parece que tem a terça-feira como feriado. Mas essa lei que decretou feriado nessa terça-feira de carnaval, ela está sendo inclusive questionada, né, doutor? Exatamente. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal questionando a competência do Estado do Rio de Janeiro para legislar sobre essa matéria que é feriado, né? Na verdade, diz respeito a uma data civil com reflexos na legislação trabalhista. Em virtude disso, à luz da Constituição Federal, a União Federal é a competente para legislar sobre essa matéria.
E há outro julgado já no âmbito do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a nulidade de eventuais legislações de âmbito estadual que vieram dispor sobre folgas, feriados, etc. Agora, mesmo então a data estando marcada como vermelha no calendário, como feriado, ainda assim o empregador acaba tendo que obrigar os funcionários a trabalhar? Seria isso? O funcionário não tem essa opção de não trabalhar? Caso seja uma determinação da empresa que ele trabalhe nesse dia? Na verdade, é preciso haver bom senso, porque o carnaval é a maior festa popular do país. É uma festa que existe desde o final do século XVIII e o costume também é fonte do direito, não apenas a legislação. Então, ainda que a legislação federal não estabeleça especificamente que a data de carnaval é feriado, há uma prática aí no âmbito das relações de trabalho, não apenas o contrato formal prevê normas, mas também a prática reiterada, ela constitui norma de fonte costumeira. Então, é prudente que os empregadores também procurem, junto aos seus empregados, chegar num acordo, se haverá ou não trabalho nesse dia. É prudente que seja feita uma pactuação, porque também o trabalhador trabalhar desestimulado pode não ser interessante. Ok. E nossa equipe foi às ruas para saber as dúvidas dos foliões sobre esse assunto. Vamos à primeira pergunta. Meu nome é Thiago Araújo, trabalho de estoquista. Se eu trabalhar no feriado, tenho direito à folga depois? Isso não só feriado de carnaval, né, em lugar que for feriado, mas feriado em geral. Quem trabalha no feriado tem direito a folgar depois ou receber em dobro? A legislação prevê que quem trabalha em feriado ou em domingo tem direito à sua remuneração em dobro. A circunstância do detalhe do carnaval é que não é considerado feriado. Então, se houver trabalho nesse dia, sem que tenha havido uma prévia combinação com o empregador, dificilmente haverá uma compensação e o direito a uma folga numa data posterior. Agora, em regra geral, quando há um trabalho em feriado ou no domingo, não só a remuneração deve ocorrer em dobro, como é assegurada a remuneração do repouso semanal remunerado e, eventualmente, pode haver um acordo com a empresa para que haja uma compensação e uma folga no outro dia. Agora, a ausência do trabalhador nessa terça-feira de carnaval pode ser considerada como falta não justificada? Ele pode, inclusive, ter descontado o salário? A rigor, sim. Agora, é preciso atentar porque pode haver acordos coletivos firmados entre o sindicato e a empresa, ou mesmo entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores, prevendo que nesses dias não poderá haver desconto do salário. Ok. E temos mais uma dúvida, vamos ver. Meu nome é João Paulo Araújo, eu sou universitário e minha pergunta é o seguinte: se eu for convocado para trabalhar no feriado e faltar, eu posso ser demitido? Seria, no caso, uma demissão por justa causa? Excessivo, até considerando essa premissa do costume do carnaval e da prática reiterada da empresa, se considerar que seria possível enquadrar como uma justa causa a ausência num dia de carnaval. Porém, a dispensa sem justa causa, ela é albergada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então, em regra, qualquer falta pode motivar uma demissão sem justa causa, obviamente para aqueles trabalhadores que não sejam detentores de estabilidade, seja ela por ser dirigente sindical, ou pelo estado gravídico, ou por um... enfim. E no caso do empregado doméstico, a gente pode obrigá-lo a trabalhar nessa terça-feira de carnaval? Não há problema nenhum. O entendimento é de que os feriados também são direito dos empregados domésticos. Alguns direitos a Constituição não prevê que estariam albergados, porém, há uma corrente doutrinária e jurisprudencial muito forte que lhes assegura a integralidade dos direitos, inclusive o direito a gozar o feriado. Então, se há uma regra estabelecida, ela deve ser cumprida. E aí, no caso do empregado doméstico, obviamente é uma combinação que deve haver com o seu empregador, assim como na iniciativa privada nas grandes empresas. Agora, para o servidor público, essa data, essa terça-feira, ela é considerada ponto facultativo. Agora, o empregador, ele pode obrigar alguém a trabalhar, mesmo a data sendo ponto facultativo? Cada órgão público, seja no âmbito do executivo, do judiciário ou do legislativo, pode definir como será o funcionamento da sua repartição pública no período do carnaval. Vários órgãos públicos já se manifestaram suspendendo as atividades. Então, isso é diferente de se dizer que é feriado. Simplesmente é uma suspensão de atividades nesses dias. E, se ele decreta uma norma geral, obviamente ele não pode exigir um comportamento específico para alguém que descumpra a determinação geral, sob pena de praticar uma discriminação nesse caso. Tá certo. E agora mais uma dúvida, vamos ver.
Meu nome é Luiz Carlos, sou securitário. A minha pergunta é, o carnaval pode ser definido, o feriado, por convenção coletiva? E então? Claro, sim. Não apenas por convenção coletiva, mas também por acordo coletivo, que é o acordo firmado entre o sindicato e a empresa. É importante ressaltar nesse particular que muitas empresas e sindicatos já têm feito esse registro, né, prevendo que pode surgir algum conflito particular entre o empregado e o empregador. Então, os sindicatos se antecipam e vão negociar essa data melhor. Mas, independentemente de estar ou não previsto em acordo ou convenção coletiva, como eu disse, muitas vezes a prática reiterada da empresa já é de uma forma. E essa condição mais benéfica já incorporou ao contrato de trabalho. Então, se não houver uma modificação, e não pode haver modificação em prejuízo ao trabalhador, né? Em regra, não poderá ser instituída uma nova sistemática. Agora, e com relação aos prazos processuais que terminam nessa terça-feira de carnaval? Muito advogado alega que a terça-feira era feriado. Como é que fica essa questão? Essa questão sempre é definida por antecipação no âmbito dos tribunais. E já há, inclusive, várias portarias. Eu sei que o STJ já editou uma portaria, o Tribunal Superior do Trabalho também, o Supremo Tribunal Federal. Então, havendo a suspensão do expediente e do funcionamento dos tribunais nessa época. Então, obviamente, à luz do que dispõe o Código de Processo Civil, não há possibilidade de que seja considerado essa data como de vencimento de prazo, prorrogando-se automaticamente para o dia útil subsequente. Ok, muito obrigada pela sua participação e tenha uma ótima tarde. Boa tarde.